Então, bom dia a todos e sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos os estimados convidados. Estamos aqui com os alunos do 9º e do 10º ano do Liceu Teórico Eugênio Lovinescu de Bucareste, que estudam a língua portuguesa em regime bilingue e que hoje vão ter a grande oportunidade de aprenderem mais coisas sobre um grande acontecimento que se celebra cada ano em toda a comunidade de falantes de português, em abril, a saber, o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Data ainda mais importante neste ano, em 2022, no contexto do bicentenário da independência da República e, claro, sobre a obra da grande escritora brasileira, aliás, amiga do nosso liceu, Regina Drummond. Antes de passar a palavra aos nossos queridos convidados de hoje, queria proferir breve apresentação sobre cada um deles. A segunda secretária, Mayra Saito, é chefe do setor de cooperação da Embaixada da República Federativa do Brasil em Bucareste. Originária de São Paulo, tem um bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Serviu em 2015 na Embaixada Brasileira em Teherã e em 2018 na Delegação Permanente junto à Unesco. Desde fevereiro deste ano, é diplomata em Bucareste. A segunda querida convidada nossa é a grande tradutora romena Georgiana Barbulescu, que está aqui ao meu lado. A tradutora Georgiana Barbulescu foi professora de português do nosso liceu até recentemente. Uma das mais prolíficas tradutoras de português da Romênia. Entre as obras de grande empenho literário que a senhora Georgiana Barbulescu traduziu para romeno, menciono A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Farda, Fardão, Camisola de Dormir e Tenda das Milagres, de Jorge Amado, com financiamento por parte da Fundação Biblioteca Nacional. Ressalto também os projetos de tradução que coordenou com os ex-alunos do nosso colégio. Aliás, alguns deles estão aqui presentes neste encontro online, das obras de Regina Drummond. Menciono só alguns livros. 4 Estações de Morte e A Mulher de Pavor e A Mulher do Meu Pai. E a nossa terceira querida convidada, aliás, o foco deste encontro online, é a Regina Drummond, que nasceu em Minas Gerais, mora na Alemanha e é formada em língua e literatura francesas. Fala fluentemente inglês, francês e alemão. Provém de uma família muito ligada à literatura, da qual fez parte o grande escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Segundo o seu próprio sítio, a Regina descreve-se como escritora, contadora de histórias e tradutora. Foi finalista do Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, acrônimo CBL, na categoria juvenil, com a obra Quando Tudo Muda, em parceria com Shirley Souza, em 2017. Entre muitas outras distinções e galardões, ressalto o selo altamente recomendável oferecido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na categoria Tradução
para a obra IMI de Karen Littlewood em 2013. Isto sendo dito, em seguida passo a palavra à secretária Mayra Saito. Olá, professora Isabel Lazar. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite para participar desse encontro. Não sei se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Sim. Bom dia, Regina Drummond. Um prazer conhecê-la. Uma escritora brasileira que, como esse evento prova, tem contribuído para divulgar a língua e a cultura do Brasil no mundo. Bom dia também à tradutora, Georgiana Barbulesco. Um prazer estar aqui com você e conhecê-la hoje. Que também, né, com esse trabalho de tradução, faz esse importante diálogo entre a cultura do Brasil e da Romênia, que são países geograficamente muito distantes, mas com tantos elementos em comum, culturais. Finalmente, também, bom dia a todos os alunos do Liceu Eugênio Lovinesco, que nos acompanham nessa conversa hoje. Antes de mais nada, eu queria dizer que para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, representando a Embaixada do Brasil. É uma alegria especial poder falar em português, num evento organizado na Romênia e com alunos romenos. Eu fico muito feliz de saber que o Liceu Eugênio Lovinesco oferece cursos em português e mantém projetos como esse, de tradução de obras brasileiras. No caso, né, do que vamos discutir hoje, da escritora Regina Drummond, que, como foi mencionado pela professora Isabel, é da família de um outro grande escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e também está profundamente imersa nesse diálogo entre culturas e línguas. O tema proposto para a minha apresentação, hoje, pela professora Isabel e pelo Liceu Lovinesco, foi o do descobrimento do Brasil. E eu gostaria de abordar esse tema a partir de uma perspectiva tanto antropológica e cultural, quanto historiográfica. Até pela minha formação, né? Eu sou cientista social. O descobrimento do Brasil é um evento histórico que se insere no contexto das grandes navegações do final do século XV e do início do século XVI e no desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu. Os portugueses, assim como os espanhóis, foram um dos primeiros povos europeus a consolidar o processo de unificação nacional e a criar um Estado moderno centralizado. Por razões econômicas e comerciais, ambos os países buscavam, naquela época, expandir suas relações com outros países, para além do continente europeu, e especialmente com a Ásia. No caso específico da descoberta do Brasil, ela ocorreu em 22 de abril de 1500, quando a frota naval comandada pelo português Pedro Álvares de Cabral aportou pela primeira vez em Porto Seguro, no atual estado brasileiro da Bahia. Ainda hoje existe um debate sobre se o descobrimento do território brasileiro foi intencional ou não. Quer dizer, os navegadores buscavam encontrar esse novo continente, o continente americano, ou eles encontraram essa terra por acaso quando eles buscavam alcançar as Índias, que eram ricas em especiarias, que eram muito valiosas no mercado europeu. Não há uma resposta consensual para essa questão, mas, de qualquer modo, esse novo território viria a ser chamado de Brasil, em referência a uma árvore denominada pau-brasil, que foi o primeiro recurso natural explorado comercialmente pelos portugueses na nova colônia. No dia 24 de abril, ou seja, 2 dias depois da descoberta do Brasil, os navegantes portugueses receberam nativos indígenas nos seus navios e 2 dias depois, o Frei Henrique de Coimbra, que integrava a expedição portuguesa, realizou a primeira missa católica em solo brasileiro. Então, essa primeira descrição bastante sucinta e mais ou menos factual do que foi a descoberta do Brasil já nos traz alguns elementos importantes para discutirmos hoje, que eu gostaria de debater nessa apresentação. O primeiro deles é o da criação dos Estados Nacionais Europeus, né, que, segundo os historiadores, foi um elemento central do pioneirismo ibérico no processo de expansão marítima, já que as navegações exigiam grandes investimentos que só o tesouro de um Estado organizado e centralizado poderia financiar. Ou seja,
Portugal e Espanha foram os primeiros europeus a conquistar as terras do além-mar, porque eles foram também as primeiras monarquias centralizadas com capacidade de financiar a pesquisa científica, a construção de grandes embarcações e a organização de longas e arriscadas expedições marítimas. Os outros impérios coloniais europeus, como a Inglaterra e a França, por exemplo, começaram a expansão colonial bem mais tardiamente, só um século depois. No caso de Portugal, a centralização da monarquia na dinastia de Avis, já no século XIV, permitiu que o país alcançasse uma estabilidade, uma paz interna, e que o Estado português prosperasse econômica e militarmente, permitindo a expansão marítima. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar é o da inserção dessas grandes navegações no contexto econômico da época, que foi marcado, como eu falei antes, pela expansão mercantil europeia. O Brasil, como eu mencionei acima, foi batizado com o nome dado à primeira mercadoria explorada comercialmente pelos portugueses, o pau-brasil. Isso não é mera coincidência, mas indica a natureza do processo de expansão marítima promovido por Portugal naquela época. A aliança da coroa portuguesa com os interesses mercantis da burguesia, que buscava aumentar seus lucros pelo comércio extra-europeu, foi tão fundamental para as navegações e para o descobrimento do Brasil, quanto a unificação e a centralização do Estado Nacional Português. É por essa razão que, nessa primeira fase de expansão colonial, o governo português estabelecia feitorias nos diversos portos onde ele chegava e onde encontrava mercadorias com valor comercial na Europa. Essas feitorias eram postos comerciais em território estrangeiro que funcionavam como mercado, armazém, alfândega, posto de defesa e de apoio à navegação e à exploração dos novos territórios. Como centros comerciais e de defesa e de coleta de impostos, as feitorias sintetizavam, né, essa síntese política e econômica entre a nobreza, a coroa portuguesa, e a burguesia, que permitiu a expansão colonial. Então, o descobrimento do Brasil foi, de um ponto de vista histórico, uma das consequências do fortalecimento do Estado português em aliança com os interesses comerciais da burguesia. O Brasil nasceu assim como um território desconhecido a ser explorado comercialmente pela elite lusitana, que num primeiro momento direcionou seu interesse para o pau-brasil. E por que o pau-brasil, né? Porque essa árvore, típica da costa atlântica brasileira, fornecia não só madeira, como também uma resina de cor avermelhada que era utilizada para tingir tecidos. E, aliás, por isso o nome pau-brasil. Brasil no sentido de brasa, né? Cor de brasa, ou seja, cor de fogo vermelho. Foi graças ao interesse despertado pelo pau-brasil que Portugal decidiu estabelecer uma feitoria nesse novo território, recém-descoberto, muito antes de decidir efetivamente ocupá-lo. O terceiro ponto importante que eu gostaria de destacar é o da dimensão cultural da descoberta do Brasil. E talvez aqui vale a pena questionar justamente esse termo, descobrimento do Brasil. Porque o termo descobrimento supõe um sujeito que descobre, né? E o Brasil só é descoberto oficialmente como uma terra desconhecida pelos portugueses. Mas antes dos portugueses, essa terra chamada Brasil já existia e já era povoada há muitos séculos por vários povos indígenas. Um dos primeiros grandes grupos indígenas a serem identificados pelos europeus foram os tupis, já que eles ocupavam grande parte da costa brasileira e foram os primeiros povos a travar contato com os portugueses. Também por causa deles é que a primeira distinção entre os povos indígenas a ser conhecida pelos portugueses foi aquela entre tupis e tapuias, termo que na língua tupi designava todos os outros povos indígenas que não falavam justamente a língua tupi. Então, a língua tupi a língua tupi, no entanto, é apenas uma das línguas indígenas faladas no Brasil. E mesmo dentro do grupo dos indígenas que falam tupi,
há uma grande variedade de tribos e de diversidade cultural. Portanto, quando falamos em descobrimento do Brasil, nós estamos adotando implicitamente uma perspectiva do colonizador português. Mas para os povos indígenas que ocupavam há séculos o território brasileiro, a descoberta não foi do Brasil, mas foi uma descoberta da Europa e dos europeus. A chegada dos europeus e o início da colonização do Brasil transformou radicalmente, e em grande medida tragicamente, as culturas e as sociedades autóctones indígenas, porque dizimou diversos grupos indígenas pelas guerras de conquista e também pelas doenças trazidas pelos portugueses, e desorganizou grande parte dessas sociedades indígenas, né? Essa desorganização das sociedades indígenas deu-se também através do processo de aculturação, ou do que a gente chama de assimilação cultural, realizado sobretudo por meio da catequização indígena pelos padres portugueses. Mas, se por um lado o processo de aculturação significou a destruição de muitas culturas indígenas pela imposição dos padrões da cristandade europeia, por outro, esse mesmo processo de aculturação também criou uma nova cultura, que é a cultura brasileira, que preservou muitos elementos das culturas, tanto indígenas quanto portuguesa, europeia, entre outras, na verdade, né? Durante muito tempo, nos séculos 17 e 18, a então chamada língua geral, que era uma derivação da língua tupi, chegou a ser a língua mais falada no Brasil, inclusive pelos colonos portugueses. E essa língua só deixou de ser falada por uma decisão do governo lusitano de obrigar o uso da língua portuguesa no território brasileiro. Então, isso mostra como também a cultura indígena foi importante na formação do Brasil. Então, nascido desse encontro que nem sempre foi pacífico entre culturas tão distintas, o Brasil é, desde a sua origem, o resultado desse processo de miscigenação e de aculturação, de intercâmbio e de influência cultural. Nesse sentido, o 22 de abril de 1500 foi, do ponto de vista antropológico e cultural, um momento de descoberta do outro, de uma outra matriz cultural, tanto para os indígenas quanto para os europeus. E a esse encontro, primeiro, somaram-se muitos outros na história do Brasil, com africanos, árabes, asiáticos, como eu, e que deram origem ao que hoje consideramos o Brasil e a cultura brasileira. Não é por acaso que o tema da identidade nacional é sempre muito complexo e problemático no Brasil, porque o Brasil é um país criado pela diversidade mais do que pela suposta unidade de uma matriz cultural única. E é esse também o sentido de uma piada ou provocação que foi feita também por um outro grande escritor modernista brasileiro do século XX, chamado Oswald de Andrade, que no seu Manifesto Antropofágico parafraseou o dilema shakespeariano, né? Ser ou não ser, eis a questão, que em inglês é to be or not to be, that's the question, pela formulação to be or not to be, that is the question. E esse manifesto, aliás, ele é chamado de manifesto antropofágico, justamente porque ele se refere a esse canibalismo originário da cultura brasileira, que se alimenta de todas as outras culturas. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o tema que me foi proposto, mas antes de terminar a minha apresentação, eu queria aproveitar para convidá-los a seguir a página do Brasil no Facebook, Ambassada Brasília e La Bucuresti, onde são divulgados os eventos culturais organizados pela Embaixada. Nesse ano, como a professora Isabel lembrou, além de celebrarmos o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, do qual participaram vários artistas da vanguarda modernista brasileira, inclusive o Oswald de Andrade, nós celebramos também uma data nacional de grande importância, que é o bicentenário da independência do Brasil, ocorrido em 1822. E como parte das celebrações dessa data, a Embaixada do Brasil, em Bucareste, está organizando um concerto nessa próxima quarta-feira, 6 de abril, da Orquestra de Câmara da Rádio, com o maestro brasileiro Cláudio Cohen, e com composições de vários autores brasileiros, muitos deles desconhecidos do público romeno, de música clássica, né? Villa-Lobos, Carlos Gomes, Cláudio Santoro,
Alexandre Guerra, Ney Rosauro e Ricardo Caldeiro. E a Embaixada também organizará um outro evento musical por ocasião da celebração do Dia da Língua Portuguesa, em 5 de maio próximo. Todos os detalhes desses eventos serão divulgados na nossa página do Facebook, tá bom? Obrigada e estou aberta para perguntas, se houver alguma. Obrigada. Agradecemos imensamente, secretária Mayra. Se calhar as perguntas vão ser no final, depois das outras duas apresentações. Então, agradecemos mais uma vez a sua presença e sua abrangente apresentação. Então, foi deste jeito que os alunos, em primeiro lugar, e nós como professoras também soubemos mais detalhes sobre conceitos muito importantes da cultura brasileira, miscigenação, diversidade, aculturação, e gostamos imenso da sua referência no que diz respeito àquela citação do grande escritor Oswaldo Andrade, to be or not to be. Então, agradecemos mais uma vez e, claro, vamos curtir, não há dúvida nenhuma, a sua página, a página de Facebook da Embaixada, e agradecemos pela atualização dos eventos, dos próximos eventos culturais, se calhar vamos estar lá. E então, em seguida, passo a palavra à professora Georgiana Barbulescu, que vai falar sobre sua experiência de coordenar o projeto de tradução da obra da escritora Regina Drummond com os antigos alunos do Liceu Teórico Eugênio Lovinesco. Então, só um minuto para mudar de câmera. Aqui está. Bom, antes de tudo, não sei se ouve bem. Antes de tudo, vou dar as boas-vindas à minha querida amiga Regina Drummond ao quarto encontro seu com os alunos do nosso liceu. Já os primeiros 3 foram ao vivo, precisamente nesta sala, e não só. E já que se falou em descobrimentos, eu e a Regina Drummond descobrimos-nos há uns 14 anos, através da internet, devido ao seu interesse pela cultura rumena. Em 2010, conhecemos-nos pessoalmente durante uma breve visita sua a Bucareste, e em 2012 fui eu que a visitei a Munique, e nessa ocasião ela ofereceu-me uma data de livros seus, e foi amor à primeira leitura com uma deles, que se chamava A Mulher do Meu Pai. Eu não tenho aqui o livro. Por acaso, Regina, tens à mão o livro? Mostre, por favor. Esta é uma edição nova. Eu já tinha uma edição antiga com uma capa vermelha, se me lembro bem. Bom, um ano mais tarde, deu-se o primeiro encontro dos alunos do liceu com a Regina Drummond, e passado mais um ano, estava a dar aulas no liceu. E aí juntaram-se os 3 fatores que levaram ao nascimento do projeto de tradução, que funciona há já 8 anos no liceu. Os 3 fatores foram as 2 vertentes da minha atividade e o desejo de levar aos leitores romenos esse livro da Regina Drummond, de que eu gostava tanto. Daí que eu gosto de brincar dizendo que esse projeto nasceu por culpa da Regina Drummond. Bom, propus o projeto aos alunos do 11º ano, eles ficaram entusiasmados e mãos à obra.
é óbvio que alguns deles perderam o entusiasmo a caminho, mas ao fim do liceu o livro saiu do prelo e mereceu um lançamento na presença da autora. Lembro-me de ela trazer muitas prendas para todos os alunos, todos os tradutores. Foi aqui nesta sala uma verdadeira festa, cheia de alegria e de tudo de melhor. Bom, e como se diz por cá, o livro, A Mulher do Meu Pai, soția tatălui meu. E como se diz por cá, comendo nasce o apetite. E em 2012, a seguinte série de alunos também quiseram traduzir o livro. E em 2018 saiu a tradução do livro 4 Estações de Pavor, tão gentilmente apoiada pela editora Folio, que a publicou. Portanto, quem quiser ler pode adquirir o livro no site da editora. E o livro é este: 4 Estações de Pavor, 4 Anotimpuri de Teroare. O livro tem alguma surpresa, mas prefiro deixar os alunos ou os leitores descobrir esta surpresa. O livro teve o seu lançamento na feira do livro Gaudeamus, também na presença da autora, que visitou novamente a nossa escola e se encontrou com os tradutores do futuro livro, que era A Conquista de um Sonho. Mas nessa ocasião fizemos uma surpresa à autora. Era a tradução do seu livro Chá das 5, livro que eu considero uma pequena joia, tanto do ponto de vista do texto como das ilustrações. E vou deixar a Regina na sua fala apresentar esse livro, porque tem algo de especial. Oi, eu fui buscar o chá das 5. Não estou ouvindo vocês. Nem estava falando. Agora está ouvindo? Está ouvindo? Agora sim. Perfeito. Bom, a tradução, a surpresa era a tradução desse livro, realizada por uma aluna na altura do 11º ano, que era isso. Chá das 5, 5 lá, 5 o'clock. Porque esse título tem um jogo de palavras. De facto, o título diz duas coisas ao mesmo tempo, coisa que eu não pude fazer argumento, senão desta maneira. Ou seja, 5 eram 5 personagens, mas era ao mesmo tempo 5 horas. Bom, dizia que a tradução foi realizada na altura aluna Andrea Galățeanu, não sei se está presente. Ela disse que estaria. Um ano mais tarde, saiu A Conquista de um Sonho, ou seja, Cucerirea unui vis. Portanto, os alunos do nosso liceu traduziram 4 livros da escritora Regina Drummond, a quem agradecemos o apoio total e incondicional que deu a esse projeto. E posso dizer que, por falar em experiência, a última série, quer dizer, o interesse dos alunos foi crescendo e a última série realmente puxavam por mim para
resolver com eles a tradução, porque a minha intenção neste projeto era iniciar os alunos no trabalho de um tradutor, não só corrigir as suas traduções, mas iniciar, conduzir os alunos a chegar sozinhos a melhor forma do texto romeno que correspondia ao texto original. Mas as coisas não acabarão aqui, pois era um sonho meu desta vez realizar uma edição bilingue do Chá das 5, o que saiu a semana passada, precisamente na quinta-feira da semana passada, ainda por cima, tendo nas capas duas das maravilhosas ilustrações do livro original. E o livro... O livro é este, que é uma maravilha. A ilustradora achou o livro, disse que o livro parece perfeito. Do outro lado tem outra ilustração do livro original. E devo agradecer de novo o apoio da escritora, que me facilitou o contato com a ilustradora, que, por sua vez, tão gentilmente me permitiu usar as suas ilustrações. E pronto, esta a história da maravilhosa colaboração com a escritora Regina Drummond. Até agora. Quem sabe o que se segue. As perguntas, quem tiver perguntas, portanto, na altura das perguntas, estou à espera delas. Então, agradecemos imensamente por esta maravilhosa apresentação, professora Georgiana. Pronto, para mim é uma honra a senhora estar aqui ao meu lado e pronto, para nós todos é uma honra conhecer a senhora. E em seguida, pronto, como estabelecemos desde o início, os comentários e as perguntas vão ser no final. E agora, se a Regina concordar, passo a palavra a você. Então, a nossa convidada especial. Por favor, Regina. Bom dia, Isabel. Bom dia, Maíra. Bom dia, Georgiana. Bom dia para todo mundo. Vocês não são capazes de imaginar a alegria que é estar aqui com vocês. Eu amo a Romênia de paixão. Eu não sei nem porquê, foi uma paixão que nasceu quando eu tomei o primeiro contato com a cultura romena. E vocês vão dar risada, mas foi quando eu ouvi falar na Nadia Comaneci. Eu não sei porquê, fui pesquisar a Romênia. Olha, quanto tempo faz isso, eu era criança quase. E eu me encantei com essa cultura tão parecida com a nossa e tão diferente e tão rica. E eu tenho um segredinho também aí nessa história. Eu adoro literatura fantástica e amo os vampiros de paixão. Então, tem mais esse lado. E eu fiz a minha primeira visita na Romênia para conhecer a Transilvânia e o castelo do Conde Drácula. Aí eu resolvi escrever um livro sobre a viagem, contando tudo o que tinha acontecido, mais o que eu tinha inventado, e precisava de informações. E assim eu conheci a professora Georgiana, pela internet. Esse é um livro de muito sucesso aqui no Brasil, chamado Destino Transilvânia. E ele fala, vamos colocar aspas bem grandes, mas tudo sobre a Romênia. Porque ele tem uma pincelada de tudo. E não só das coisas que são as nossas conexões, mas de tudo, da cultura, do que se come, da música, de cantor, e claro, de vampiro, né? Que não pode faltar. Né? E também geografia, história, né? E vampiros, claro.
E nessa busca conheci a professora Georgiana, que me deu uma das grandes alegrias da minha vida, que é ter um livro meu traduzido para o romeno. Bom, quem esteve, se vocês que já estiveram naquela apresentação, lembram o tanto que eu chorava. Eu fiquei tão emocionada com o trabalho dos alunos. Eles cantaram para mim, dançaram. Eu falo nisso, eu me emociono de novo só de lembrar, porque foi maravilhoso. E eu não conseguia falar, de tanto que eu chorava. Então, essas coisas ficam para sempre no coração da gente, são as nossas memórias afetivas. E a Romênia é personagem dos meus livros. Eu tenho vários livros que eu falo da Romênia, além de contos. Tem também um livro muito bonitinho chamado O Bebê Vampiro, que é uma personagem que não existe, porque não se nasce vampiro, torna-se vampiro. Né? Um vampiro e uma vampira não fazem um vampirinho, tem que ser um vampiro e uma humana, ou o contrário, um humano e uma vampira. Então, esse ser é híbrido, ele é metade vampiro e metade humano. A parte que ele não aceita dele mesmo, por exemplo, o vampiro não aceita, né, essa personagem não aceita o seu lado vampiro, ela vai odiar os vampiros. E se ela ir e perseguir e se ela não aceita o seu lado humano, ela vai odiar os humanos. Mas o muito fantástico disso é que isso não acontece só com os vampiros, isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem dois lados, e às vezes você odeia o seu lado, e você só se torna inteiro quando integra esses dois lados, quando você aceita os seus dois lados. O seu lado bom, o seu lado mau, o seu lado sombrio, o seu lado luminoso. Então, esse é uma simbologia maravilhosa que sempre me encanta. E eu também sou fã da imortalidade. Não que eu queira para mim, tá, gente? Porque não dá, viver muito é terrível. Ainda mais que o corpo não aguenta. Eu gostaria de viver muito, mas assim, novinha em folha. Né? Nada de ficar caquenta, ficar velhota. Então, a imortalidade me fascina. E, claro, a morte. Quem ama a vida, ama a morte. E a outra coisa que eu amo de paixão é a beleza. Em todas as suas manifestações. Então, esses são temas recorrentes na minha obra. A beleza em contraponto com a feiura, porque não existe nada feio, eu sempre repito isso. Nada é inteiramente feio. Tudo tem dois lados, vamos repetir, tudo tem dois lados. Então, mesmo aquela pessoa, por exemplo, que a gente fala, nossa, fulana é feia, né? Não, olha como o cabelo dela é bonito. Então, tem sempre uma coisa que vai se destacar para o outro lado também. E aquela pessoa mais linda, se você olhar direito, ela tem a perna fina. Então, nada é perfeito e tudo tem dois lados. E isso é uma coisa assim, que é recorrente na minha obra. Bom, eu quero mostrar para vocês, como a Georgiana falou, o Chá das 5, que acabou de sair. É um livro que me é muito caro ao coração. Quer dizer, todos são, tá, gente? Eu já estou com mais de 150 livros e cada um é a mesma coisa. Cada um tem um pontinho do meu coração que o outro não tem. Esse aqui, eu criei uma história de 5 senhorinhas tomando chá às 5 horas da tarde e falando do seu passado. Elas foram amigas de infância e perderam um pouco o contato. Uma foi morar fora, a outra blá, 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 que é o normal da vida. Mas elas sempre acompanharam a vida uma da outra. E um dia se encontram, finalmente, todas juntas. E começam a se lembrar. Então, eu faço um resgate do que era namorar antigamente. O que era a escola? Vocês já ouviram falar no tempo da palmatória? É uma coisa que, para a gente, é inimaginável. Quando o professor fazia uma pergunta para o aluno errava a resposta, o professor batia no aluno. Então, agressão física. E tinha a vara que batia, e tinha essa palmatória que batia na mão, e era uma coisa horrorosa. E
Então, essas coisas, eu acho super importante esse resgate do passado para a gente entender como nós somos felizes na nossa vida hoje. Como parece que o mundo não anda muito para frente, não, mas anda sim, e muita coisa melhora. Então, elas vão conversando e descobrem que cada uma tem um sonho. E a pergunta fica no ar, né? A pergunta que aflora é: será que vale a pena? Já estou velha, vamos investir num sonho antigo? E a resposta, vocês vão ter que ler para descobrir, porque eu não vou contar. O que eu vou contar é que eu tive uma ideia. Quando eu fui na Turquia, eu estava na Hagia Sofia, e vi uma folha de plátano com uma letra árabe escrita em nanquim. Eu achei aquilo absolutamente fascinante. E pensei, mas que tal ilustrar um livro assim? Eu já conhecia uma pessoa, que eu não posso nem chamar de amiga naquela época, a gente ficou amiga depois, mas eu já conhecia, que fazia miniaturas. Ela fazia, não desenhos, mas miniatura de massinha, de coisa, e também desenhava, mas coisa muito pequenininha, dentro de caixa de fósforos. Ela fazia casinha dentro de caixa de fósforos. E eu já era fascinada com o trabalho dela. Aí eu pensei, será que ela não vai conseguir pintar a folha? Então eu procurei a minha amiga, a Glória, e pedi que ela experimentasse pintar numas folhas, em folhas secas. E assim nasceu isso aqui. Deu certo. E como eu viajo muito, eu trouxe folhas do mundo inteiro. Vários lugares que eu fui, eu ia catando folha e ressecando. Depois eu acabei perdendo a procedência delas. Algumas eu me lembro, mas outras eu acho que eu não anotei direito, acabei perdendo. Mas, olhem só. Ficou uma coisa absolutamente maravilhosa, mas extremamente frágil. É uma pintura em folha ressecada. Eu catei as folhas, ressequei e ela pintou. Acho que dá para ver aqui, né? Infelizmente, essa editora fechou, como muitas no Brasil, e o meu livro acabou saindo de linha. Mas não há de ser nada, a gente cava outra editora para ele. Outra figura que eu amo muito são as bruxas. E eu tenho paixão pelas bruxas romenas, claro, né? Eu comprei bruxinhas quando eu fui. E nesse livro, esse aqui acabou de sair, é bem novinho, chama 20 Rever, e faz uma brincadeira com o título. 20 do número 20, com vim do verbo vir, 20 rever. São 20 histórias, sendo 19 clássicos da literatura que eu reescrevi, recontei, e tem não só clássicos da literatura, mas histórias folclóricas. E, claro, né, não pode faltar a história romena, As Bruxas da Floresta. É uma história que eu descobri aí, que eu acho apaixonante, e está aqui nesse livro, que é um lançamento novinho em folha. E para contar para vocês também que esse meu livro também novinho, esse do final do ano passado, acabou de ganhar um prêmio importante, Cátedra Unesco, da USP, da PUC no Rio. Então, a gente ficou muito feliz, são vários autores, Metamorfoses. E o que eu podia contar para vocês aqui? Mais uma coisa também sobre esse aqui. É um livro que fala de educação financeira. Eu me diverti muito escrevendo esse livro. Eu sou colecionadora de moedas, de notas, e quis contar a história do dinheiro no Brasil e no mundo. Então, inventei um texto que eu pudesse falar disso. E esse também tem em romeno, para quem gosta de moedas, dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né, gente? Mas eu estou me referindo às notas, assim, em especial. Aquele dinheiro de brincar, sabe? Que nem eu pego as minhas moedas, fico namorando, olho para a cara delas, põe em ordem, depois guardo tudo de novo. Só que eu sou bagunceira, não é nada assim muito organizado, não.
Então, eu estou sempre tentando organizar e nunca conseguindo, mas me divirto muito. Eu estou me referindo a isso, brincar, né, com o dinheiro, ficar admirando o que tem ali e as moedas. E eu usei os nomes dos meus netos. E, então, ficou bem legal, os personagens são os meus netos. Isso aí já tenho bastante livro também com eles, né? Esse aqui também tem uma curiosidade que eu vou contar para vocês, mas não pode espalhar, por favor. Tá? Eu, com o alemão, é um segundo casamento. E ele tem um primeiro casamento com 2 filhos, e eu tenho também um primeiro casamento com 2 filhos. A filha dele, claro, no começo não gostava de mim. Então, um dia eu estava me queixando, reclamando dela para uma amiga, e a amiga falou assim: a gente tem que ser esperta e começar a aprender, fazer que nem o Paulo Coelho. Vamos ganhar dinheiro com as nossas desgraças. Eu falei, poxa, mas sabe que você me deu uma boa ideia? Eu vou escrever um livro, um diário da filha do meu marido, falando mal de mim. E assim nasceu A Mulher do Meu Pai. Mas é claro que eu sou uma santinha, né, gente? Afinal das contas, eu sou autora do livro, né? Mas tem coisas verdadeiras aqui transformadas, bobagem. Na verdade, o nosso problema foi, que também é tema do nosso papo, por isso eu vou comentar, diversidade cultural. Tem coisas que no Brasil não se faz de jeito nenhum, e aqui na Alemanha são perfeitamente normais, até educadas. Por exemplo, quando eu ganhava um presente, eu abria o presente na hora, no maior entusiasmo, igual eu faço no Brasil, né? Não, aqui o educado é você receber um presente, deixar ele quietinho no canto e depois abrir. E aí, um dia que eu dei um presente para minha enteada, ela pôs no cantinho e não abriu. Fiquei furiosa. Falei nada, é claro, mas mordida. Falei, eu nunca mais dou presente para essa menina. Nem ligou para o meu presente. E aí eu descobri que a mal educada era eu. Então, são essas coisas que eu vou contando nos meus livros. As pessoas sempre perguntam, de onde vem a inspiração? É da vida. Eu brinco, basta abrir a janela, tá tudo ali. Obrigada. Perguntas agora. Agradecemos imensamente, Regina, pela sua divertida, muito divertida e cheia de vida apresentação, e foi muito interessante, ouvir você colocar questões muito sérias de psicologia, talvez sobre aquela questão de yin e yang, temos de aceitar os nossos lados, e foi você que colocou estes conceitos nos seus livros, e também gostamos imenso da última história sobre as diferenças culturais. Agradecemos mais uma vez, e agora veio a hora das perguntas. Então, não sei se alguém tiver alguma curiosidade ou alguma pergunta para as nossas estimadas convidadas, por favor. E as perguntas, claro, podem ser em português, em romeno, nós estamos aqui para traduzir, ou talvez em inglês, como vocês se sentirem à vontade, por favor. Sim, eu tenho 2 perguntas para a Regina Drummond. De onde obtém a sua inspiração quando escreve? Então, é aquilo que eu falei, é a própria vida que me inspira. Mas tem muitas outras coisas. Claro que os livros que a gente lê são maravilhosos, fundamentais. Sem ler, você não escreve. Mas escrever se aprende escrevendo. Então, é preciso sempre estar escrevendo. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. A inspiração, essa palavra tem 2 lados. Tem um autor muito famoso aqui no Brasil, chamado Luiz Fernando Veríssimo. Ele fala assim, inspiração é 1%, 99% é transpiração. Quer dizer, ideia todo mundo tem.
O problema é você sentar na frente do computador e ficar o sol lindo lá fora e o povo te chamando para passear e você fala assim, eu não posso, eu estou trabalhando. Então, assim, essa coisa do trabalho, a inspiração, todo mundo tem. Tem muita gente que fala para mim assim, eu vou te contar a história da minha vida, daria um livro, você pode escrever um livro. Esse não é o problema, não é a ideia, é a maneira como ela é escrita. Você pode pegar uma vida maravilhosa e fazer virar uma porcaria, e pode pegar uma vida bem normal e fazer com que ela se transforme, dependendo do seu talento ali, do seu foco de luz, qual a luz que você vai dar para a vida dessa pessoa. Eu brinco sempre que a inspiração é uma coisa, as ideias é uma coisa que vem sozinho, elas estão no ar. Então, essa é a inspiração. Tá tudo no ar. Você vê um filme, você lê um livro, você ouve uma conversa, elas vão te dando ideias, né? E você agarra essa ideia e trabalha em cima. E aí vem a sua transpiração, o trabalho em cima dessa ideia. Eu anoto sempre, eu tenho muitas ideias, claro, muito mais do que consigo transformar em livro. Eu tenho um lugar que eu chamo de banco de ideias no meu computador. E quando eu estou sem ideias, porque às vezes também acontece, eu falo, o que eu vou escrever agora? Aí eu começo a brincar no meu banco de ideias, eu começo a ler, e rapidinho eu pinço uma ideia ali. Mas as ideias estão soltas no ar, e a inspiração é a própria vida, são as pessoas. Você pode olhar para uma pessoa e imaginar uma vida para ela. Né? Quando eu escrevi esse livro aqui, eu escrevi esse livro com a Rosana Rios. São 2 contos meus e 2 contos dela. A gente não conta quem escreveu o quê, não aparece escrito o nome. Todos são das duas. Mas eu vou contar para vocês. Tem um conto aqui, que fui eu que escrevi, que foi uma coisa que, nossa, mas me marcou assim muito, porque eu falei da escravidão, de escravidão sexual, de garotas que são enganadas e são obrigadas a se prostituir em países estrangeiros. Mas mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste. E com isso eu também quero dizer que a inspiração precisa de uma coisa, a inspiração vem, mas para trabalhar ela precisa de pesquisa. A gente pesquisa muito. Eu perco dias pesquisando sobre um assunto antes de escrever um texto sobre ele. Certo? E, Mada, por acaso disseste que tens mais uma pergunta? Eram 2, certo? Por favor. Sim. Por quanto tempo você tem escrito? Bom, eu hoje sou escritora em tempo integral. Eu só escrevo. E eu escrevo todo dia. Mesmo quando eu estou viajando, é como eu contei para vocês, eu vou anotando tudo tudo que eu vejo, tudo que acontece, e depois vira tudo livro. Aqui vira tudo livro. Então, eu hoje escrevo várias horas por dia, entre pesquisar, redigir, corrigir, revisar e ter ideia, escrever rapidinho para depois, simplesmente o dia inteiro. Eu levanto, venho para o computador, normalmente eu levanto cedo, eu sou madrugadora, 6h, 6h30, já estou de olho arregalado. Aí eu pulo da cama e venho, eu faço um café, venho para cá e trabalho até umas 9h30, quando meu marido acorda. Ele está aposentado e ficou preguiçoso. Aí ele fica dormindo e quando ele acorda eu tenho 3, 4 horas de trabalho. Aí a gente toma café comprido, de aposentado, aí ele sai, vai fazer alguma coisa, e eu volto para o computador. E aí eu passo o dia. Chega umas 3 horas é que eu fico cansada. Aí eu vou fazer um pouco de exercício físico. No mínimo, uma caminhada no parque que tem aqui na frente. E volto para o computador. Assim, eu hoje vivo para escrever. E se eu disser para você, Amanda, que eu escrevo 24 horas por dia, pode acreditar, porque eu sonho com o que eu estou escrevendo, eu anoto, porque senão eu esqueço, e aí também costumo, não é nada muito diferente se eu te contar que eu escrevo de madrugada também. Eu tenho uma ideia, aí eu venho anotar a ideia, olho para a cara do computador, ligo e escrevo. Então, assim, é uma vida de escrita, é uma paixão.
é meio que uma doença, sabe? Eu entendo. Aí no domingo é o único dia da semana que eu não ligo o computador. É um dia assim que é muito excepcional, que é para eu saber que é domingo. Né? Então, eu vivo para escrever. E acho que isso me faz também uma pessoa mais feliz. Obrigada, Madame, pelas perguntas. Então, outras curiosidades, talvez? Dos livros, você quer que eu conte ou tem alguém perguntando? Eu é que não entendi. Então, estava a perguntar se os alunos tinham outras perguntas. Tá. Pronto, se calhar eles são um pouco tímidos, mas por enquanto, então eu teria, se fosse possível, 3 perguntas para cada uma das nossas convidadas. Então, para a Regina, há algum personagem com o qual você se identifica? Para a professora Georgiana, a professora tem algum livro preferido escrito pela Regina? E para a secretária Mayra, qual você acha que é o papel da língua portuguesa hoje em dia, levando em consideração as numerosas variedades da língua portuguesa? E pensei nesta pergunta porque, claro, hoje em dia diz-se que o português é uma língua pluricentral. Obrigada. Começo eu, então? Vamos lá. Na ordem que você perguntou. Bom, personagens são como os filhos. Eu me refiro a eles como se eles fossem vivos, como se fossem chegar. Tem uma história de uma personagem que morreu no livro. Meu marido chorou. Quando ele chegou em casa e falou, você matou a Marisol? Eu falei, matei. E ele chorava, ficou com os olhos cheios de lágrimas, corria, tadinha. É porque a gente convive tanto tempo com as personagens que se apaixona por elas. E assim, não dá para dizer que eu gosto mais de uma ou de outra, nem que eu seja mais uma do que a outra. Mas, de fato, dá. Esse livro aqui, A Menina que Comia Livros. Eu sempre brinquei, eu nasci numa família que comia e bebia livros. E, numa festa de aniversário, eu escrevia uma história que seria a minha biografia romanceada e enfeitada, falando de uma menina que comia livros. Mas anos se passaram antes que isso realmente virasse livro. E no ano passado saiu como livro, A Menina que Comia Livros. E esta menina realmente sou eu. Então, mais do que identificar com essa menina, ela sou eu, é inteirinha. Está aqui ela com outra coisa que ela ama de paixão no livro, é claro, porque eu amo, que são os gatos. Então, aqui nesse livro está tudo que eu gosto. Odiar matemática, ai, não tem jeito, viu, gente? Eu falo que o meu QI não alcança matemática. É só as 4 operações e deu. Então, eu não consigo me conformar, e eu já dizia isso e pus isso aqui no livro. Hoje eu estou triste, 2 mais 2 não pode ser 4, tem que ser 3. Sabe, não pode ser todo dia tudo igual, que a matemática pretende, né? Eu acho isso muito chato. Então, eu destacaria esta personagem como, não é nem meu alter ego, sou eu de verdade. Obrigada. Obrigada pela resposta. Bem, há um poema genial, eu diria genial, de outra escritora brasileira, que é Clarice Lispector, e que se chama Tudo é Olhar. Portanto, depende do ponto de vista de que olho um livro ou outro. Neste caso, olhando do ponto de vista da professora, portanto, da educadora, o livro que mais gostei, que mais gosto é A Mulher do Meu Pai.
esse livro tem tanta vertente educativa, até para os adultos, e até posso dizer que esse livro foi mais apreciado pelos adultos do que pelos jovens, mas até esse livro até chegou a ajudar um pouco umas meninas cujos pais tinham se divorciado e que depois de lerem esse livro passaram a olhar de outra maneira, de outro ângulo, a situação da família delas. Claro, melhorando um pouco o seu sofrimento, pronto, a atitude perante a situação que viviam. Mas, de outros pontos de vista, claro que há outros livros que eu aprecio. O que mais aprecio, eu confesso que nunca fui grande, nem jovem, fui grande fã da literatura infanto-juvenil. Mas a Regina conseguiu destruir, digamos assim, um pouco, ou melhor, conquistar-me para esse tipo de literatura, precisamente depois, com o livro Destino Transilvânia. Lembro-me que eu ainda estava em Lisboa, onde trabalhei 4 anos como professora dos alunos romenos. E ao acabar esse livro, ela enviou-me o livro mesmo para Lisboa. Esse livro viajou tanto, aliás, como a autora dele, e fiquei assim com um bom humor, um otimismo, como dizer, uma alegria, um bom estado de espírito, e que, de facto, é o que se vê, é o seu feitio, que se vê em todos os livros, mesmo nos livros tristes. Os livros dela sempre acabam num tom otimista. E é o que aprecio nos livros dela. Obrigada, professora Georgiana. E eu estou emocionada daqui, obrigada. Mas você sabe disso. Ai, mas não adianta saber, você fala, eu quase choro do lado de cá. Obrigada. Talvez a secretária Mayra tenha alguma opinião? Olá. Sim, é bom, respondendo a sua pergunta sobre o português, eu acho que sim, eu acho que o português é essas duas coisas mesmo que você falou, né? Primeiro, é uma língua extremamente rica, que tem uma grande variedade, né? Ela é falada em praticamente todos os continentes, na América, na Europa, na África, por vários países, e até ali no contexto, né, da Oceania e da Ásia, porque tem Timor-Leste ali que fala, Macau, que perdeu um pouco, mas que falava português também. Então, é uma língua internacional e que, claro, em cada lugar ela tem um vocabulário próprio, né, tem diferenças, tem uma riqueza própria. Uma vez eu cheguei a ler que o português ele tem um vocabulário tão grande justamente porque ele incorpora todas essas influências, né? Ele consegue ser um meio de comunicação, né? Fazer com que todos esses povos se comuniquem e se compreendam, porque o português é entendido facilmente por alguém em Angola, ou no Brasil, ou em Moçambique, ou em Timor-Leste, ou em Portugal. E, ao mesmo tempo, ele é muito cheio de características específicas, né? Assim, o português do Brasil é bastante diferente do português de Portugal, que, por sua vez, também é muito diferente do português de Cabo Verde ou de Angola, Moçambique, cada um tem seu vocabulário próprio. Então, acho que isso é uma riqueza que tem que ser preservada e, ao mesmo tempo, nós, os países de língua portuguesa, né, já há um certo tempo a gente se organiza, porque a gente tem tantas afinidades culturais e linguísticas, e existe a comunidade dos países de língua portuguesa.
E por essa comunidade dos países de língua portuguesa, não só a gente coopera, né, em termos de políticos, econômicos, etc., mas também tem um lado cultural muito forte. E existe, não sei se vocês conhecem, tem o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um instituto criado no âmbito da CPLP, que tem feito justamente esse trabalho. Bom, foi por meio dele que a gente fez o acordo ortográfico da língua portuguesa, né, para de alguma maneira unificar o português e tornar o português uma língua internacional, né, que possa ser falada internacionalmente com uma convenção escrita igual em todos os países. Mas ao mesmo tempo a gente também tem o dicionário do vocabulário, né, uma enciclopédia, um vocabulário ampliado do português que engloba todas essas particularidades de cada país, para justamente preservar essa riqueza, né? Porque o português na verdade, é a quinta língua mais falada no mundo. E por isso que desde há 2 anos, eu acho, que a Unesco, quando eu estava lá trabalhando na Unesco, a gente proclamou também o Dia Internacional da Língua Portuguesa no dia 5 de maio. Então, nós esperamos que o português seja mais falado e por isso a gente valoriza tanto esse esforço de vocês de promoverem o português também. Obrigada. Obrigada, eu, secretária Mayra. Então, outras perguntas, por favor, por parte dos alunos? I have a question about Portuguese and Brazilian people, if I can ask it. What are Portuguese or Brazilian people knowing about Romania? What they know and how much they know about Romania? Então, a Regina e a secretária Mayra compreenderam a pergunta, foi em inglês, mas acho que o som estava muito baixo. Eu só ouvi o fim, eu só ouvi o fim, não ouvi o começo. Então, o nosso aluno aqui, o Andrei, queria saber, então ele tem uma curiosidade muito interessante, aliás, o que é que os brasileiros sabem sobre a Romênia? E acho que ele estaria interessado na sua experiência pessoal, claro. Regina e secretária Mayra, por favor. Poxa vida, agora você me apertou. Mas uma coisa é certa, não sabem muito. Não sabem muito, porque quando eu começo a falar na Romênia, todo mundo se interessa. Então, esse está sendo o meu parâmetro, né? E pergunta e questiona. Então, e ficam muito surpresos quando eu falo que eles vão chegar na Romênia e vão entender um monte de palavras. Né? Não vão entender tudo, mas a gente vê escrito, falado é dificílimo, mas quando a gente vê alguma coisa escrita, dá para entender. E fica todo mundo fascinado quando eu falo da Romênia. Mas eu acho que conhecem muito pouco, pelo menos as pessoas assim do meu entourage, né? As pessoas perto de mim. Obrigada. Eu acho... Posso falar? Por favor. Eu também acho que é verdade o que a Regina acabou de dizer. A Romênia não é um país assim que a gente conheça muito proximamente, né, lá no Brasil. Eu diria que a coisa mais famosa da Romênia lá é também uma coisa que ela havia mencionado na apresentação dela, é a Transilvânia e o Drácula, né? A lenda do Drácula. E eu acho que isso faz parte um pouco do imaginário brasileiro e eu acho que é a coisa mais forte que quando você pensa em Romênia se evoca. E, de fato, há um grande desconhecimento. Eu acho que as pessoas ficam muito surpresas de saber que a língua romena é uma língua de origem latina também, por exemplo. Isso é uma coisa desconhecida lá, né? Justamente porque parece tão distante que não soa para a gente natural pensar que um país como a Romênia, que está no leste da Europa, vai falar uma língua parecida com a nossa. E, de fato, quando você chega aqui, você percebe que tem muitas coisas extremamente próximas, né? Do ponto de vista linguístico e cultural também, né? Porque a língua, na verdade, é uma referência cultural. Mas eu diria, então, que o grande ícone da cultura romena para nós brasileiros seria o Drácula. Obrigada. Com certeza.
Obrigada, Andrei, pela pergunta. Outras curiosidades, meninos? Se calhar a professora Georgiana tem alguma pergunta para as nossas estimadas convidadas, para as outras convidadas? Eu teria até, já que me deu a palavra, eu teria um pedido, digamos, de ajuda para a secretária Mayra. Pode ser? Ou se calhar vamos falar depois, por telefone, ou mesmo durante uma pequena visita à embaixada, até porque queria oferecer à embaixada um conjunto de livros traduzidos pela nossa escola. Claro, com grande prazer, eu ia propor isso mesmo, podemos marcar depois. Vocês têm o meu contato e seria um prazer recebê-la na embaixada e conversar depois sobre o trabalho que vocês fazem. E porque eu iniciei este livro bilingue da Regina, faz parte de uma série de mini edições bilíngues que eu quero fazer para os nossos alunos, já que é muito difícil de encontrar livros portugueses ou brasileiros, já não se fala. Então, eu penso fazer umas pequenas edições bilíngues. Comecei com o livro de Flor Bela Espanca e agora com esse segundo livro da Regina Drummond tenho mais outros projetos, mas entre eles quero fazer 10 contos, pequenos contos de Clarice Lispector. Ah, ótimo! Excelente! Já estão traduzidos, mas não consigo contactar a pessoa que trata dos direitos autorais. Entendi. Sim, nós podemos conversar e apoiar vocês nisso. E aí é que pediria a sua ajuda. Sim, claro. Nós ficamos em contato. Depois, se você puder, me escreva e a gente marca um dia de se encontrar pessoalmente. Seria ideal para a gente falar de tudo isso. Vou pedir o contato à professora Isabel e depois falamos. Obrigada. Sim. Obrigada a você. Obrigada. Outras intervenções? Regina, desculpa, queria dizer algo, desculpa. Não. Eu falei, eu só concordei com a questão do vampiro. Aí eu falei, mas eu vou aproveitar que você me deu a palavra e eu quero falar da importância do trabalho da professora Georgiana. É uma coisa que me deixa absolutamente fascinada, porque eu traduzo também. Então, eu sei muito na pele o trabalho que dá, a briga que é, né? Como é difícil traduzir. A gente fica, às vezes, horas discutindo com uma palavra, qual vai ser melhor, qual é a expressão. Então, tradução é muito difícil. E eu me encanto com todo o esforço dela de fazer esse intercâmbio das culturas. Porque eu chego no Brasil, eu também mostro meus livros da Romênia, claro, né? Ponho no meu Facebook, no Instagram. Então, não posso deixar de agradecer e dizer para ela que eu me sinto assim extremamente honrada de ser uma das traduzidas dela e do que ela sente pelos meus livros me deixa emocionada. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, que é um esforço que eu reconheço, sei o tamanho. Obrigada. Obrigada eu por todo o apoio que me deu, me tem dado. E darei sempre. Pode contar comigo para tudo que você precisar. Então, bom, se por enquanto não houver outras curiosidades ou perguntas por parte dos nossos queridos alunos, acho que podemos passar para a última parte deste encontro. E então, ou seja, o lançamento de projetos futuros. Então, a professora Georgiana, então, ela propôs-nos
para o ano que vem, para que façamos outras traduções, uma coleção de livrinhos sobre grandes personalidades brasileiras. A professora Georgiana queria dizer algumas palavras sobre aquela coleção. Vamos deixar a Regina falar um pouco sobre as oito... Então, só um minutinho que eu vou pegar os livros. Espera aí que eu mostro. Ainda bem que os livros estão todos pertinhos de mim. Já foi uma coleção de livros que eu fiz para a editora Ridel. Eu escolhi 4 homens e 4 mulheres, porque eu sou feminista, né? Não pode esquecer esses detalhes da minha vida, e bem variados. Tenha personagens que as pessoas realmente conhecem. Esse, por exemplo, Castro Alves, é um dos maiores poetas do Brasil. É uma das minhas paixões. Nós temos o Aleijadinho, que é um escultor que tem cidades inteiras, por exemplo, Congonhas do Campo, cheias, toda a parte de Minas Gerais, as cidades históricas de Minas Gerais falam de Aleijadinho, através do seu trabalho, mostrando as esculturas. Era um homem que teve lepra, e ele pedia que os escravos amarrassem, ele perdeu as mãos, né? Vai perdendo os dedos, nariz, então ele não queria que ninguém o visse, e os escravos amarravam os instrumentos de trabalho nas mãos dele para ele continuar talhando na pedra-sabão. Então é uma resistência fabulosa. Temos aqui o Santos Dumont, todo mundo conhece, embora eu até fiquei sabendo que tem uma discussão entre a Romênia e o Brasil. Quem inventou o avião? A Romênia pensa que é um romeno e o Brasil pensa que é um brasileiro. Então, de repente, é até legal apresentar para vocês. E os americanos roubaram a ideia e fingem que é deles, porque é posterior. E temos aqui as 4. Tem também o Tiradentes, que é um herói da liberdade. Foi enforcado pelos portugueses. E tem aqui as meninas... está faltando uma, mas não tem importância. A Maria Quitéria é uma que as pessoas não conhecem. É a primeira mulher soldado do Brasil. É muito interessante a história dela. A Chiquinha Gonzaga é bem famosa. Ela foi uma compositora, a primeira maestrina do Brasil. E temos a Anita Garibaldi, que foi uma guerreira que lutou ao lado do marido. E agora me esqueci. E a outra que não está aqui é a Princesa Isabel, que foi a que assinou a lei acabando com a escravidão do Brasil. E eu foquei na infância deles. E tem infâncias que são fáceis de fazer. Por exemplo, a Princesa Isabel, a vida dela é inteirinha documentada. A vida do Tiradentes, por exemplo, não tem nada. Sabem o que é? Nada. Porque foi tudo destruído de propósito. A casa onde ele morava foi destruída e o terreno foi salgado para que nada nascesse ali. Então, eu tive que inventar. Imaginação não me falta? Lá vou eu. Cruzando dados da condição social, dados da época, né, e outras coisas que eu consegui de informação, principalmente isso, né, a família e a época, eu criei uma infância para ele. Então, se ele... eu dei a ele o desejo de liberdade desde sempre, desde pequeno. Ele era um líder, né? Aquela coisa. Eu parti, então, do lado oposto. Eu peguei o presente dele e inventei um passado para ele. Então, me diverti muito, como sempre, né? Fico horas pesquisando, lendo vários livros, marcando, anotando, até chegar numa história que fique coerente para o leitor. E assim nasceu essa coleção das personalidades brasileiras, que agora vocês vão conhecer em romeno, nas traduções mágicas da Georgiana. De facto, a professora Georgiana queria, coordenar um projeto de tradução ao lado dos nossos alunos.
do 11º ano. E aproveito a oportunidade, já que a secretária Mayra está aqui, se calhar, pronto, vamos ficar em contato, mas esperamos que possamos contar com o apoio da Embaixada neste projeto nosso de tradução. Claro, como eu disse, ficamos em contato, será um prazer apoiar vocês nesse esforço. Agradecemos imensamente. Então, acho que, pronto, podemos encerrar o nosso encontro online. Então, por minha parte, agradeço imensamente a sua disponibilidade. Então, com certeza, os meninos, embora tenham sido um pouco tímidos, ficaram encantados com esta iniciativa. É sempre bom para nós romenos ouvirmos ao vivo o sotaque brasileiro, para enriquecermos o nosso vocabulário e para estruturar melhor, digamos, a gramática. E então, agora passo de novo a palavra a vocês, às nossas queridas convidadas. Obrigada mais uma vez e ficamos em contato. Regina? Fala primeiro? É para me despedir, então? É a despedida? Isso mesmo. Que pena, estava tão gostoso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei de paixão e senti esse cheirinho da Romênia também. Ai, já me deu vontade de comprar passagem e baixar e ir para ver vocês pessoalmente e poder abraçar e me emocionar como foram todas as vezes que aí estive. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Georgiana, por esse carinho todo, pelas traduções maravilhosas, pelo interesse que tem nos meus livros, e eu espero que vocês aproveitem bastante e curtam muito as nossas histórias. Um beijo, até a próxima. Bem, eu também gostei muito, se bem que eu não aprecio tanto estes encontros, é como se olhasse para a televisão. Eu prefiro os encontros ao vivo, mas pronto, é mais do que nada. Quer dizer, eu propus esse conjunto de livro pelas vertentes educativas novamente. Eu costumo dizer que a Regina, sem nunca ter dado aulas, é de facto uma professora, é também professora, porque através dos seus livros ela ensina muitas coisas. Esse conjunto de livros, por exemplo, são tão bem organizados do ponto de vista educativo e tão claramente expostas que merecem mesmo ser, na minha opinião, claro, merecem ser usados como material didático, porque os alunos, por um lado, têm muito para aprender do ponto de vista da língua e, por outro lado, do ponto de vista da cultura brasileira, e não só os alunos, mas também os leitores que vão aproveitar esses livros. Obrigada, portanto, por nos ter apoiado neste nosso projeto. E quem sabe o próximo encontro vai ser no lançamento dos próximos livros traduzidos. Obrigada. Eu também queria só agradecer vocês todos, agradecer a Regina por todo o entusiasmo e por toda a simpatia da apresentação dela e da presença, da alegria dela. Agradecer vocês também do Liceu Eugênio Lovinesco, a professora Isabel, a Georgiana também, tradutora, e os alunos, né, por terem participado de tudo isso, e vocês por estarem promovendo esses encontros e esse
trabalho importante de tradução e divulgação do português e da língua portuguesa e da cultura brasileira também, por meio disso. E reiterar que nós, da Embaixada, nós sempre apoiamos toda tentativa de divulgar a cultura brasileira. Espero que a gente fique em contato, né, e que a gente converse mais sobre esses projetos que vocês têm futuros. E obrigada, foi um prazer participar aqui desse evento. Obrigada. Agradecemos, obrigada, grande abraço a todos e ficamos em contato. E até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada. Tchau.